Olá, pessoas! Antes de mais nada, é preciso dizer às senhoras, aos senhores que é um prazer inenarrável estar aqui na presença de todos vocês. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre o que é e qual é a relevância desse tal de preconceito linguístico. Um assunto altamente cobrado em provas tipo Enem, inclusive em redação. Então, bora lá! Bom, para a gente entender o que é o preconceito linguístico e a nocividade disso, a gente tem que pensar antes sobre uma característica muito importante da língua. Vamos lá. A língua pode ser empregada de diversas formas, isso é um fato, tá? A língua, o idioma, quando tá ali no sentido de comunicação, ele pode ser usado de diferentes formas. Essas formas a gente dá o nome de variações. Inclusive aqui no canal tem uma aula só sobre variação linguística, se você quiser pesquisar e entender um pouco mais. A gente tem 4 principais tipos de variações linguísticas. Então, a primeira, a variação regional, então em que determinadas regiões, geograficamente falando, usam a língua de uma forma específica. A gente tem a variação histórica, que é justamente em relação ao tempo mesmo, né? Ao longo dos anos, das décadas, dos séculos, a forma como se usa uma determinada expressão, determinada construção de frase vai mudando. A gente tem circunstância, então, por exemplo, eu uso a língua numa circunstância mais formal de uma forma, quando eu tô numa circunstância menos formal, eu uso ela de outra maneira. E a gente ainda tem a variação social, que aí depende de faixa etária, depende de grau de escolaridade, depende de nível econômico, cultural, grupos sociais específicos. Dentro dessa variação social, existe uma das diversas variações ali dentro desse grupo, que é a chamada de norma culta. Então veja, norma culta é uma das possibilidades de variação social da língua. Vocês viram que tem uma infinidade de variações. Norma culta é uma dentro da social. Bom, e quem que definiu o que é norma culta? Já pararam para pensar nisso? Por exemplo, quem que definiu que se fala velho e não veio? Quem é que disse certo é velho, veio é errado? Da onde que surgiu isso? Basicamente, ao longo da história, definiram 2 parâmetros para dizer o que é culto do que não é. Então, o primeiro parâmetro foram grandes escritores. Então, as pessoas que pensavam a língua, os filólogos, os gramáticos, especialmente os gramáticos normativos, que pensam em norma, ou gramáticos prescritivos, que prescrevem como deve ser usada a língua. Eles viram como que o português, como que o idioma era usado por grandes escritores. E aí uma pausa, que é meio delicado você falar grandes escritores. Porque, por exemplo, na língua portuguesa, a gente tem um grande escritor, que é o Guimarães Rosa, que escreve nos livros dele, por exemplo, uma variedade regional, histórica, muito longe, muito distante do que a norma culta prevê hoje. Tem uma frase em um dos livros dele que ele diz assim, alguma coisa do tipo, perto dos bons é que a gente fica mió. Então, você vai dizer que o Guimarães não é um grande escritor? Mas o complicado, é delicado dizer grandes escritores. Grandes escritores para quem? Para quem está definindo o que é o certo e o que é errado, né? Mas enfim, a norma culta, ela foi desenhada a partir do que grandes escritores, para alguma pessoa, escreviam, né? Grandes escritores escreviam, e como pessoas ricas falavam e também escreviam. Aí, esses gramáticos normativos ou gramáticos prescritivos analisaram pessoas ricas, analisaram escritores que no ponto de vista deles eram bons, e aí eles criaram esta norma culta, que a definição vai ser basicamente padrões linguísticos utilizados, então forma como você usa a língua, pela parcela escolarizada em situações formais e monitoradas de comunicação. Acontece que é muito problemática a gente usar a expressão
é muito problemático usar a expressão norma culta. Porque se você tem uma norma que é culta, entende-se que tem outras formas de falar que não são cultas. Só que todo ser humano é culto. Escuta o que eu tô falando. Todo ser humano é culto. Como assim? Ué, porque culto tem a ver com cultura. Todo ser humano está inserido em alguma cultura. Então não existe uma variante que não seja culta, porque todas elas fazem parte de uma cultura ou outra. Então aí, ó, já começa a pensar no preconceito. Então, peraí. Quem que definiu que era velho e não veio? Gramáticos normativos que olharam o que grandes escritores para eles escreviam e que como pessoas ricas se comunicavam e disse isso é o certo. Tá fazendo sentido isso na cabeça de vocês? Tanto que hoje, melhor do que usar a expressão norma culta é usar a expressão norma padrão. Por que norma padrão? Porque tá mais claro o que isso quer dizer. O que é norma padrão? É um modelo de comunicação, um modelo de linguagem que é idealizado. E aí eu queria que a gente pensasse sobre essa expressão, idealizado. Vem mesmo de ideal, mundo das ideias do Platão, sabe? Aquela coisa que você não... que é inatingível, inalcançável, que é perfeita, eterna, imutável. Então, esse modelo idealizado de língua é um modelo que não existe, mas que entende-se que os mais próximos a atenderem a esse modelo idealizado são justamente pessoas que são mais privilegiadas socialmente, economicamente, culturalmente. Então, quer dizer, ao longo da história definiu-se como certo a forma como pessoas mais bem abastadas na sociedade falavam ou escreviam. Tá fazendo sentido isso para vocês? Isso aqui eu nem cheguei no preconceito linguístico, tô falando da onde que surgiu essa noção de norma culta, vamos trocar, norma padrão. Seguindo, e o que isso tem a ver com preconceito linguístico? A partir do momento que você considera que só a norma padrão é a certa e que todas as outras variações, regional, histórica, de circunstância social, todas elas que não sejam norma padrão estão erradas, você favorece o preconceito linguístico. O que é esse preconceito linguístico? Eu coloquei aqui para vocês, ó. Ele é potencializado quando se privilegia apenas variações oriundas de estratos sociais de camadas mais ricas. Então, por que o preconceito linguístico ele é tão problemático? Porque quando você diz que certo é só como a camada mais escolarizada e rica da sociedade fala, você está aumentando a segregação social e você está potencializando a exclusão na sociedade. Porque você está dizendo que todo o restante que não faz parte da camada rica e da camada mais escolarizada da sociedade não fala certo. Então você potencializa preconceito. Lembrando que na língua a gente nunca pensa em certo e errado. Isso já foi um papo na aula de variações. É adequado ou inadequado para aquele contexto. Óbvio que eu não vou escrever na redação do Enem, no final falou véi. Porque para aquele contexto é uma linguagem mais formal. Mas se eu tô falando com um amigo meu, ele é muito próximo, falou, véi. Não tem problema algum. Por isso que a gente diz que não é certo e errado, é adequado e inadequado. O preconceito surge a partir do momento em que você desconsidera o contexto e fala, certo é quem fala assim como ricos, privilegiados e escolarizados. Aí você tem um problema. Tá fazendo sentido essa relação, essa reflexão? E aí, muita gente deve ficar inseguro. Ai, mas peraí, se você vai dizer que não tem certo, não tem errado, então a escola não vai mais ensinar o português. Não vai mais ensinar essa norma padrão. E é aí que vocês se enganam. A partir do momento que a gente entende o que é o preconceito linguístico, como ela potencializa diversas outras formas de preconceito e de segregação na sociedade, é que a gente entende o papel da escola. O que é a escola, o que a educação no geral ela tem que fazer? Olha o que eu coloquei para vocês. A educação deve apresentar diferentes variações, deve colocar o aluno em contato com todas essas possibilidades, sem juízo de valor, sem dizer, é melhor assim do que assado.
né? A gente já superou isso, com o objetivo de fazer com que os estudantes possam integrar diferentes contextos linguísticos de forma efetiva. Então não é aprender uma variante só que é a norma padrão, é conseguir falar de diferentes formas, dominar diferentes variedades linguísticas a ponto de você conseguir estar num contexto mais formal, menos formal, num contexto mais particular, num contexto mais social, enfim, diferentes contextos de forma efetiva. Tá fazendo sentido isso? E é legal que grande parte dessa noção de que só é privilegiado ou é o adequado certas variações já foi superado. Por exemplo, vocês sabiam que antigamente para ser jornalista tinha que fazer um curso em que você apagasse as marcas linguísticas de onde você veio? E o que eles consideravam o ideal? Quem misturava ali a forma de falar paulista e carioca. Claro, porque naquele período era a região no Brasil, as regiões no Brasil, que detinham maior poder econômico, maior poder cultural. Hoje em dia, tudo bem você assistir o jornal, você vai assistir o Jornal do Amapá, você vai assistir o Jornal do Pará e você consegue perceber que os jornalistas falam a sua maneira naquela região. Mas isso foi, um processo histórico para entender que falar de acordo com a região de onde você vem, por exemplo, não é demérito, não é uma coisa ruim. Louco isso, né? Porque durante muito tempo pensava-se, só é bom quem fala como pessoas ricas, quem fala como pessoas poderosas. Então, quando eu ouço expressão do tipo, português é impossível, por que as pessoas acham que é impossível? Realmente é impossível, se você levar em consideração que o português ideal é esse que ninguém domina, que ninguém sabe como é. Porque, inclusive, quem é da alta sociedade, rica privilegiadamente, essas pessoas, elas também não dominam esse português, porque ele é ideal. Tem uma série de lacunas, de discussões do que é certo e do que é errado. Quando eu ouço, por exemplo, a pessoa dizendo, eu não sei nada de português, isso é uma mentira. É uma mentira total, porque pensa comigo, se você é brasileiro, se você nasceu aqui no Brasil, você aprendeu como língua materna o português brasileiro, desde que você nasceu, você sabe se comunicar. Você sabe como que é falar para a mãe para pedir uma coisa, como se comportar numa entrevista de emprego, você sabe português. O que você não sabe, talvez, o que você não domine, é uma variação que é a norma padrão dentro do campo das variações sociais. Então, vamos acabar com esse discurso de que vocês não sabem português, que a gente sabe, sim, a gente sabe muito. A única coisa é que às vezes nos falta conhecimento relacionado à norma padrão, que é exigida em certas provas, em certos concursos, em certos vestibulares. Aqui no canal, quando eu falo português, eu sempre falo pela perspectiva da norma padrão, mas eu tenho plena consciência de que essa não é a única variação que define a nossa língua portuguesa. Certo? Fez sentido isso tudo para vocês? Se você se interessar nesse assunto, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a referência bibliográfica de um dos maiores pesquisadores de preconceito linguístico no Brasil, que é o Marcos Baino. Ele tem até um livro, Preconceito Linguístico, que é muito interessante, muito elucidativo. Então, se você se interessar, tem mais leitura aí para você sobre isso. Certo, pessoas? Desde já, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece, por gentileza, de curtir, de comentar, de mandar para os teus amigos, se inscrever no canal, porque isso ajuda demais o nosso trabalho. Um grande beijo para vocês e tchauzinho!